Boa noite, meus irmãos. Shalom aos irmãos, às irmãs. Que o amor, que a graça, que a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Que alegria poder estar com vocês hoje, mesmo que seja de forma virtual, mas estar com vocês hoje mais uma vez. Prove ao Senhor não estarmos reunidos presencialmente em mais esse culto. Mais uma vez estamos aqui fazendo um culto online, e então aprove o Senhor ser dessa forma, e então vamos desfrutar, vamos aproveitar o que nós temos para viver, para desfrutar nesse momento. E eu tenho certeza que o culto de hoje será maravilhoso, será edificante para as nossas vidas, sentiremos a presença do Senhor. Sabe, eu tenho ouvido o apóstolo Joel pregando lá em Volta Redonda, dizendo: o que acontece na casa do Senhor vai acontecer na sua casa. E eu quero profetizar exatamente isso nessa noite. A mesma presença que você já sentiu em cada um dos nossos cultos de celebração, quando estivemos em comunhão juntos, presencial, eu quero profetizar essa mesma presença aí na sua casa. Eu quero profetizar a presença do Espírito Santo de uma forma tremenda, de uma forma especial na sua casa nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe para viver esse momento, esse tempo tremendo hoje, em nome de Jesus. Tenho alguns avisos para dar para vocês antes de iniciarmos esse tempo. Primeiro, hoje é noite de ceia do Senhor. Que é isso, pastor? Ceia do Senhor é ceia do Senhor. Mas como é que a gente vai ceiar? Conforme nós já passamos as instruções aí ao decorrer dessa semana, cada um já preparou o seu pão, o seu suco de uva na sua casa e já está aí pronto. Faça uma mesa bonita, deixa aí, já está pronto. Talvez você que nos assiste hoje pela primeira vez, é um visitante, não ouviu ainda essa instrução, então eu quero te dizer que no final desse culto online, nós vamos fazer a ceia. E você é nosso convidado para ceiar. Então, se você tiver hoje um pedacinho aí de pão na sua casa, pegue ele. Se tiver um suco de uva, pegue ele também. Se não tiver, se tiver falta disso hoje, pode pegar qualquer coisa. Um biscoito, um pedaço de qualquer coisa que você queira usar para a gente comer e qualquer coisa para beber. Se não tiver suco de uva, eu quero desafiar você a pegar água. Porque o primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho. Então eu tenho certeza que esse suco vai representar, essa água vai representar o suco, vai representar o vinho também na sua casa. Então deixe preparado aí a mesa do Senhor, da ceia. E eu quero até desafiar você, se já fez isso, glória a Deus, mas se não fez, coloca uma mesa bem bonita. Faz uma mesa bem bonita da ceia do Senhor nessa noite. Sabe por quê? A Bíblia diz em Atos 2 que a igreja primitiva, ela se reunia no templo, mas ela partia o pão de casa em casa. Sabe o lugar oficial? Sabe o lugar mais certo de fazer a ceia? É nesse lugar de hoje, é na sua casa. A religião ensinou que a gente tinha que fazer ceia no templo, todo mundo junto, mas isso é coisa da religião. Sabe o lugar original de fazer ceia? De casa em casa, como vai acontecer nessa noite. E vai ser um tempo maravilhoso, tenho certeza. Outro aviso que eu preciso dar para você nessa noite. Nós estamos fazendo uma pesquisa e é muito, muito importante a sua participação. E então você hoje que nos assiste, seja você discípulo na comunidade ou não, nós precisamos da sua ajuda. Todo mundo que nos assiste hoje, eu preciso que você preencha, responda algumas perguntas que nós vamos te fazer através de uma pesquisa que nós estamos liberando para vocês agora. Então nós vamos colocar um QR Code aqui, que está aparecendo na sua televisão ou no seu computador, e você pode pegar o seu celular e fazer a leitura desse QR Code aqui. Liga a câmera e lê esse QR Code.
Alguns celulares já têm de forma automática o aplicativo que nesse QR Code aqui já vai te mandar direto para a nossa pesquisa e você já vai responder a pesquisa, que pode ser agora ou você pode responder depois também. Mas se porventura o seu celular não tiver esse sistema, se você não conseguir ler o QR Code aqui, não tem problema. Nós vamos colocar aqui também o WhatsApp da Comunidade Vida. Você manda uma mensagem pedindo, fala assim, me manda a pesquisa, por favor. Aí a gente te manda o link da pesquisa e você responde a pesquisa para a gente. Mas eu peço, por favor, todo mundo que está assistindo a gente hoje, em algum momento, responda essa pesquisa, que é super importante a gente ter essas respostas que vocês vão compartilhar com a gente, tá bom? Deus te abençoe por isso, em nome de Jesus. Amém. Queria te chamar nesse momento, te convidar para termos um tempo de adoração. Vamos fazer um tempo de adoração? Os profetas da esperança vão ministrar sobre a nossa vida agora, vão trazer a gente a um tempo de adoração ao Senhor, de louvor ao Senhor. E então, queria te convidar a esse momento agora, se você puder ir na sua casa, diminui a luz, aumenta aí um pouquinho o volume da televisão, do computador, do celular, seja o que for, e vamos adorar o Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Mais perto
Vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você, me tira o medo, que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, respondo no peso da glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo, e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. É tudo sobre você, Jesus. É tudo sobre você. Nós confiamos em Ti, Jesus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas a nossa certeza, a nossa confiança, a nossa segurança vem do Senhor nosso Deus, o Deus forte, poderoso nas batalhas, aquele que não perde uma só batalha, mas Ele está vivo, Ele reina para todos sempre. Esse é o nosso Deus, a quem nós confiamos. Esse é o nosso Deus, a nossa estrela da manhã, o nosso leão da tribo de Judá, o nosso alfa, o nosso ômega, aquele que estava desde o princípio, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Esse
Esse é o nosso Deus, em quem nós confiamos em Ti, Senhor. Nós sabemos que o Senhor não perdeu o controle, que o Senhor não perde o controle, e que todas as coisas estão sobre os cuidados das Tuas mãos, e a Tua graça, Senhor, é o que nos basta. Nós Te louvamos, Jesus. Nós Te louvamos, Senhor. Queridos, eu quero nesse momento compartilhar uma palavra com vocês, trazer algo que Deus tem colocado no meu coração durante esses dias, e eu acho muito importante compartilhar isso com você, para trazer orientação, para trazer resposta ao seu coração durante esses dias que nós temos vivido. Nós sabemos que o Senhor, Ele deu ministério, Ele levanta ministério às pessoas, e nós sabemos que o ministério profético tem essa função. A função do profeta é discernir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, e discernir essa voz, essa direção de Deus para aquele tempo, e passar isso para o povo, traduzir isso para o povo. E é exatamente isso que eu quero fazer com você nesse momento. Quero compartilhar uma palavra. Queria falar para você o tema da palavra dessa noite, da mensagem dessa noite: em meio ao caos. Eu tenho certeza que essa palavra ela é muito oportuna para as nossas vidas nesse momento. Em meio ao caos é exatamente a forma que nós estamos nos sentindo hoje. Em meio ao caos é exatamente a situação que eu e você temos vivido, temos enfrentado nesse momento. Em meio ao caos, eu tenho certeza que é uma palavra, uma resposta, uma orientação que Deus quer trazer para a minha vida e para a sua vida nessa noite. E então a primeira coisa que nós precisamos confessar é isso, essa realidade. Nós estamos em meio ao caos. É inegável, irmãos, que nós estamos em meio ao caos. Sim ou não? Por mais que você esteja tentando organizar, controlar todas as coisas aí na sua vida, na sua casa, na sua rotina, e pela graça de Deus eu oro para que esteja tudo bem com você na sua casa, não esteja faltando nada na sua despensa, por mais que a sua rotina, a sua logística foi quebrada, mas eu oro para que você não esteja passando nenhuma necessidade, nem física, nem emocional, nem espiritual. Então, por mais que dentro desse ambiente, que é a sua casa, que é o seu porto seguro, que é um lugar de você estar protegido, esteja tudo bem, mas não temos como negar que lá fora, na nossa sociedade, está um caos. Não podemos negar que a Terra, nesse momento, sem exceção de continentes, sem exceção de países, estados, cidades, não podemos negar que o planeta Terra passa por um momento de caos nessa atualidade que estamos. Só para a gente ir entendendo, mais de 90% das indústrias ao redor de todo o mundo estão fechadas. Mais de 90% do comércio ao redor de todo o mundo, nesse momento, estão fechados. Os restaurantes estão fechados. Os salões de beleza, irmão, estão fechados. Olha, a gente sabe que tem muitos pontos negativos nessa pandemia, nessa crise, mas os salões de beleza estão fechados. Para aqueles que trabalham nessa área, isso é um problema, né? Mas para os maridos aí, é um alívio, né? Esses salões aí estarem fechados nesse momento, que traz um refrigério nas nossas vidas. Brincadeira, porque nós sabemos que muitas pessoas vivem, têm o seu sustento dessa área, dessa profissão. Mas os salões de beleza, irmãos, estão fechados. Os shoppings estão fechados. Então, nós olhamos isso ao longo de todo o mundo, ao redor de todo o mundo. Lugares, projetos que são tão importantes para o nosso cotidiano. Nós dependemos das indústrias, nós dependemos do comércio, nós dependemos dessas coisas que estão hoje fechadas e estão impedidas de trabalharem como um todo. E então, em função disso, existe um caos ligado à rotina, ao cotidiano da sociedade moderna, que se adaptou a viver nessa forma moderna e se tornou dependente
dessas ferramentas, dessa logística, dessas opções. Talvez você também tinha costume de ir ao shopping algumas vezes, de repente uma vez por semana, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, e hoje você sente falta também disso, você está sentindo falta das coisas da sua logística, porque nós nos acostumamos a viver nessa vida moderna. Os aviões, irmãos, a maioria dos aviões do mundo estão no chão, não estão voando. Os ônibus de viagem, milhares e milhares e milhares de ônibus espalhados por todo o mundo, estão tudo na garagem, guardado. Um dado que eu fiquei assustado, desde quando começou essa quarentena a nível global, onde vários países estão adotando isso, mais de 400 mil voos já foram cancelados no mundo, no planeta Terra. Mais de 400 mil voos. Você tem noção do que é isso? A cidade de Macaé tem alguma coisa em torno de 200 mil habitantes. É como se fosse 2 voos para cada habitante. 400 mil voos já foram cancelados com esse momento que nós estamos vivendo. A logística, a cadeia produtiva, o abastecimento, está tudo comprometido. E os riscos de uma recessão mundial é muito eminente, numa recessão econômica, financeira, de uma crise econômica, financeira global em todo o universo, é muito eminente em função dessa quarentena, desse recesso obrigatório que nós estamos vivendo. E então, em meio a isso tudo, nós não podemos negar, estamos em meio ao caos. Eu não sei se você também tem essa impressão, eu tenho a impressão que nós estamos em um cenário apocalíptico. Quando a gente assiste filmes aí, e a gente vê várias sugestões dos produtores, dos autores aí, falando que teria um caos na Terra e um meteoro ia atingir, os extraterrestres iriam invadir a Terra, uma série de sugestões deles que seria aquilo que iria provocar o caos. Mas ninguém imaginava que uma gripe, um vírus que ataca o sistema respiratório do ser humano, iria provocar esse caos. Todo mundo pensou que o inimigo seria muito maior, seria um meteoro, seria um tsunami, seria um terremoto mundial, que iria provocar um caos como esse que estamos vivendo hoje, mas foi um inimigo tão pequeno. Foi um vírus invisível que provocou esse caos, mas o cenário é muito parecido com o cenário sugestivo que os filmes que propõem esse momento apocalíptico divulgam para a gente. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: é inegável que nós estamos em meio ao caos. Por mais que dentro da casa você esteja seguro, nós sabemos que lá fora tem um caos estabelecido. Mas nós precisamos entender uma coisa: eu estou em meio ao caos, mas Deus está acima do caos. Eu queria que você entendesse, eu queria até te convidar a repetir isso comigo aí onde você está, na sua casa. Entenda isso: eu estou em meio ao caos. Essa é uma confissão. Nós estamos confessando o quanto somos pequenos, limitados, o quanto realmente somos dependentes de Deus. Eu estou em meio ao caos, mas Deus está acima do caos. Quando nós confessamos isso, que nós estamos em meio ao caos, mas reconhecemos que o nosso Deus está acima do caos, irmãos, isso muda muita coisa, isso define muita coisa, não só na nossa cabeça, na nossa alma, no nosso espírito, mas como ao nosso redor, na nossa geografia. Entendam uma coisa: Deus é especialista em caos. No princípio de todas as coisas, onde o livro de Gênesis, que é exatamente sobre isso, Gênesis, a tradução é o início, é o princípio. O livro de Gênesis nos diz que no princípio de todas as coisas houve um caos também. Quero convidar você a pegar sua Bíblia aí na sua casa nesse momento e conferir aqui algumas informações, alguns versículos comigo. Por favor, pega aí a sua Bíblia, abra aí no livro de Gênesis, capítulo 1. Se você tem a sua Bíblia no papel formal aí, pega ela, abre. Se não tiver, pode utilizar aí algum aplicativo que você tenha, ou entra na internet, coloca aí Gênesis capítulo 1,
que você com certeza vai encontrar esses versículos, essas informações que eu quero compartilhar com vocês. Mas como eu estava dizendo, no princípio havia também um caos. Mas o nosso Deus é especialista em caos. Vamos ler aqui juntos Gênesis capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quero dividir apenas esse versículo, versículo 1:1, mas que tem tanta informação aqui, irmãos. Os teólogos, os cientistas, pesquisadores dizem que Gênesis 1:1 carrega consigo, cronologicamente, milhares, se não bilhões de anos aqui, contidos apenas nesse versículo. Gênesis 1:1. Por que isso? Olha aqui comigo, Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aqui nós estamos falando acerca dessa criação primária, o início de todas as coisas. Agora, quando chegamos em Gênesis 1:2, olha o que nós percebemos. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Na próxima quarta-feira, nós teremos um estudo online, aqui no mesmo lugar, no nosso canal no YouTube, no canal da Comunidade Vida no YouTube, e inclusive eu quero te convidar a participar. Nós vamos entrar mais fundo nesse assunto, nós vamos embasar algumas informações aqui que não dá para fazer hoje por causa do tempo, mas eu quero já te convidar a participar do estudo na próxima quarta-feira. Então, quarta-feira que vem, 20 horas, nós teremos um estudo sobre esse assunto aqui. Vamos falar sobre Gênesis 1, vamos falar sobre a criação, falar sobre questões que aconteceram ali, intervenção de Deus, e então a gente te convida a participar. Mas presta atenção nisso. Primeiro Deus cria todas as coisas. Daqui a pouco a terra, de repente, aparece sem forma, vazia, com trevas. Entenda uma coisa, a terra não foi criada dessa forma. A terra foi criada de forma plena. No próxima quarta-feira eu vou te dar fundamento, a gente vai estudar versículos que comprovam isso. Deus não criou a terra desordenada, vazia, com trevas. Deus criou a terra de forma perfeita. Mas há um intervalo de tempo entre Gênesis 1:1 para Gênesis 1:2, e alguma coisa acontece nesse intervalo, que aquilo que Deus tinha criado perfeitamente, de forma perfeita, de forma usual, acontece algo ali, entra um episódio, entra um cenário ali, que de repente aquilo que era tão bom é transformado em um lugar caótico. Aquilo que era perfeito, que era maravilhoso, porque tudo que Deus faz, tudo que Deus cria é assim, é algo perfeito, é algo maravilhoso. E então, em algum momento, acontece algo que traz um caos sobre a terra. De repente, nós vemos em Gênesis 1:2, a terra, porém, estava. Quarta-feira eu vou falar sobre isso. Esse verbo aponta mais para ficou do que estava. A melhor tradução, o melhor entendimento do original para o português é que a terra ficou sem forma e vazia. E então algo acontece que faz com que a terra fique sem forma, fique vazia, fique em trevas e tenha um abismo na terra. E então nós precisamos entender uma coisa: nosso Deus é especialista em caos. Esse é o cenário que nós estamos olhando aqui em Gênesis 1:2, esse é o cenário no princípio. Havia um caos também no princípio. Como nós já dissemos agora há pouco, confessamos que há um caos no nosso mundo, há um caos na nossa sociedade, há um caos em Macaé, há um caos no Rio de Janeiro, no Brasil, há um caos no planeta Terra nesse momento. Mas nós precisamos entender que o nosso Deus está acima do caos, e nós precisamos entender que o nosso Deus é especialista no caos. Para mim e para você, provavelmente seja a primeira experiência dessa que nós estamos vivendo, principalmente ligado a uma pandemia. Há mais de 100 anos que não existe um momento como esse, uma pandemia como essa no planeta Terra.
O último episódio que fez com que tudo parasse foi na Segunda Guerra Mundial. Então, provavelmente você, assim como eu, nunca viveu nenhum momento de caos como esse que nós estamos vivendo agora. Mas você precisa entender uma coisa: por mais que seja inédito para mim e para você o caos, para Deus não é inédito. Deus não está surpreso com esse caos que o planeta Terra está passando nesse momento. Pode ser inédito para você, mas Deus é especialista no caos. Deus tem experiência em meio ao caos. Deus sabe lidar, Deus sabe manusear, Deus sabe se comportar com o caos. Porque eu e você estamos enfrentando o caos pela primeira vez. Mas Deus, desde o princípio, Ele já viu o caos. Ele já lidava com o caos. Ele já tinha a solução para o caos desde o princípio de todas as coisas. Então olha aqui comigo. A terra ficou deformada. Diz que a terra estava sem forma. O que é algo sem forma? É algo deformado. A terra não foi criada sem forma, ela foi criada com a sua forma perfeita. Mas aconteceu alguma coisa que arrancou a forma, que tirou a forma da terra, então a terra estava deformada. A próxima informação que diz aqui que a terra estava vazia. Assim como nós temos visto nos noticiários, os lugares mais movimentados do universo hoje estão vazios. As pessoas que passavam por lá, que habitavam naqueles lugares, que transitavam naqueles lugares, sumiram daqueles lugares, estão tudo dentro da sua casa. Então pode ser que a primeira vez que eu e você estamos vendo a terra vazia, deserta, é agora, mas Deus desde o princípio já estava vendo a terra assim, e no princípio de todas as coisas Deus também viu a terra vazia, viu a terra deserta. Outra coisa que diz aqui, que havia trevas. O dicionário diz que trevas é a escuridão absoluta, escuridão total. Sabe o que é escuridão total? É você não conseguir enxergar nada, mesmo colocando uma luz ali, uma luz artificial, ela não consegue ser suficiente para dissipar aquela escuridão que está naquele lugar, ela não consegue vencer aquela escuridão. É uma escuridão total, uma escuridão completa, é algo que ninguém consegue ver 1 milímetro à sua frente. Então era esse cenário da terra. Pela graça de Deus, temos vivido um tempo desafiador, mas entenda uma coisa, ainda tem energia. Nós estamos ainda iluminados. A terra, no princípio, estava em um caos muito pior do que o caos que estamos enfrentando agora. Havia uma escuridão total, havia trevas total sobre a terra. E principalmente, como o versículo aqui nos diz, sobre a face do abismo. E eu quero chamar a sua atenção aqui para a questão do abismo também. O dicionário diz que abismo é um poço sem fim. É um lugar inexplorado, que ainda não foi explorado por ninguém. Então a terra estava deformada, a terra estava deserta, havia uma escuridão absoluta na terra e ainda havia um abismo, um poço sem fim, e que ninguém nunca tinha explorado aquele poço sem fim. Essa era a situação da terra nesse momento. Uma situação caótica. Inclusive, uma situação muito mais caótica do que a que vemos hoje. Citei aqui no início alguns exemplos do caos que estamos vivendo, que o comércio e a indústria estão fechados. Falamos um pouco sobre isso, sobre os salões, os shoppings. Mas entenda que o caos de Gênesis foi muito maior do que esse, foi muito pior do que esse. O caos onde a terra ficou deformada, onde a terra estava deserta, onde havia uma escuridão completa, total, onde havia um poço, um buraco sem fim e inexplorado. E talvez, trazendo isso para o nosso dia, nós podemos realmente entender que nós estamos vivendo um cenário parecido com esse, porém, numa proporção infinitamente menor. O cenário hoje não é tão favorável. As coisas estão muito complicadas, todos nós sabemos disso. Inclusive, queridos, não estou aqui profetizando que o caos aumente, mas entenda, é possível que as coisas ainda piorem por alguns dias, por algumas semanas ou até por alguns meses. Mas nós temos que estar preparados para isso. Mas entenda uma coisa, por mais que o cenário de hoje seja tão desfavorável, não se compara com o cenário do princípio.
O caos de Gênesis foi muito maior. O caos de Gênesis foi muito pior. E entendam uma coisa, Deus estava no caos de Gênesis. Lá em Gênesis, Deus já estava nesse caos, já estava governando, já estava controlando todas as coisas, já estava ajustando, resolvendo todas as coisas. Então entenda, meu irmão e minha irmã, eu e você podemos estar vivendo o caos pela primeira vez, mas Deus já é especialista no caos, Ele está acima do caos, Ele tem autoridade no caos, Ele tem governo sobre o caos. Entenda uma coisa. A questão do abismo, a questão desse lugar, desse poço sem fim, inexplorado, essa questão dessa escuridão total, nós precisamos entender, eu tenho uma palavra de esperança aqui para você, porque hoje parece que nós também estamos em meio a essas trevas. Se olharmos para amanhã, para o futuro, amanhã na segunda-feira, a gente não consegue enxergar muito bem o que vai acontecer. Se tentarmos olhar para essa semana e prever, imaginar, traçar nossa agenda, nossos projetos para essa semana que está começando, não dá para enxergar essa semana. O próximo mês, então, eu pergunto para você, o mês que está chegando aí, abril, como que vai ser o mês de abril? Não conseguimos enxergar, então parece que existe também essa escuridão absoluta, parece que existe essas trevas na nossa frente, limitando o presente do futuro, e parece que a gente não consegue mais enxergar o futuro. E muito mais do que isso, sabe o que parece? Que à nossa frente tem um abismo, tem um buraco, a qual a impressão que nós temos que amanhã, quando dermos um passo, quando acordarmos amanhã, nós cairemos nesse buraco sem fim, nesse abismo. Alguns, que são empresários e que estão em situações mais delicadas do que algumas outras pessoas, estão com compromissos, responsabilidades maiores para resolver, já tem a impressão que estão caindo nesse buraco sem fim, tem a impressão que estão caindo nesse abismo, nesse poço sem fim e ainda inexplorado. O nosso futuro parece ser desse jeito, inexplorado. Eu pergunto para você, como é que vão ficar as coisas amanhã? Você diz, eu não sei. Como é que vai ficar o seu trabalho a partir de amanhã? Você diz para mim, eu não sei. Como que vai ficar a sua vida financeira, profissional, todas as áreas a partir de amanhã? Você diz para mim, não sei. Realmente o nosso futuro ele é inexplorado. Realmente o amanhã está muito, muito escuro, muito inacessível para mim e para você nesse momento. Mas eu tenho uma palavra de esperança para você. Deus não está envolvido pelo caos. Ele não está embolado no meio do caos como eu e você estamos. Deus está acima do caos. Você pode dizer isso comigo? Você pode confessar isso com fé aí na sua casa? Deus está acima do caos. Ele tem pleno controle, Ele tem governo, Ele tem autoridade sobre todas as coisas, inclusive autoridade sobre o caos. Eu te convido a abrir a sua Bíblia agora no livro de Isaías. Vamos até o livro do profeta Isaías, por favor. Isaías, lá no capítulo 45. Deixa eu te mostrar uma coisa. Deixa eu provar para você, biblicamente, que Deus tem o controle do caos. Deus tem o governo. Deus tem autoridade sobre o caos. Deixa eu te mostrar isso. Isaías 45, versículo 7. Abra aí a sua Bíblia, encontra aí no seu aplicativo ou online. Isaías 45, 7 diz assim: eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio também a guerra, ou o mal, dependendo de algumas traduções. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Sabe o que é isso? É Deus dizendo assim para mim e para você: o caos, ele não é independente. O caos, ele não é absoluto. O caos tem alguém que está acima dele. Tem alguém que o criou. Tem alguém que tem controle. Tem alguém que tem autoridade sobre ele. Deus é o Criador. O Criador de todas as coisas. Gênesis 1:1, que nós acabamos de ler agora há pouco, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Em outras traduções diz assim: no princípio criou Deus
todas as coisas. E então o que Deus está dizendo para mim e para você, que não exista nada que esteja no mesmo nível que Ele. Não existe nada que esteja acima dele. Todas as coisas estão debaixo dele. Todas as coisas estão sobre o seu governo, sobre a sua autoridade, sobre a sua regência, sobre o seu poder. Não existe nada que possa competir com Deus. E por mais assustadora que seja essa pandemia, por mais assustador que seja esse caos que estejamos vivendo, entenda uma coisa: Deus está acima desse caos. O seu governo, a sua autoridade está acima desse caos, porque Deus criou todas as coisas. Deus criou a luz, mas da mesma forma criou as trevas. E as trevas precisam prestar conta para Deus. As trevas precisam obedecer ao seu Deus. Assim como na nossa família, na nossa cultura, um pai a qual gerou um filho tem então sobre ele a autoridade legal, e o filho legalmente precisa obedecer o seu pai, porque o seu pai foi o seu progenitor, foi o seu criador, e então o progenitor, o criador, tem autoridade sobre a sua criação. Assim como os nossos pais recebem autoridade legal e nós precisamos obedecer a Ele, assim as trevas precisam obedecer ao nosso Deus, porque não existe nada que exista que não tenha sido criado por Deus, não existe nada que esteja no mesmo nível ou acima de Deus. Então entendam uma coisa: o caos tem que prestar conta para Deus, e o caos tem que obedecer a Deus. Entenda uma coisa: essa pandemia tem que prestar conta para Deus, essa pandemia tem que obedecer a Deus, porque eu vou mostrar isso para você, mas nós já lemos os versículos. Havia trevas sobre a face do abismo, havia uma escuridão total, absoluta sobre a terra, mas lembrando uma coisa, o Espírito também pairava sobre as águas, o Espírito também estava sobre esse planeta Terra, que estava envolvido pelas águas. E então depois disso, nós vamos chegar lá, Deus dá uma ordem. E quando Deus dá uma ordem, as trevas têm que se dissipar. Entenda uma coisa: está dentro do plano de Deus, está no controle de Deus. Deus de alguma forma está permitindo que essa pandemia se espalhe sim sobre a terra, aconteça isso. Nós temos muitas coisas para aprender. Deus tem muita coisa para construir na humanidade através disso, muitas coisas ruins. É muito lamentável que estejamos perdendo vidas, pessoas com tudo isso, mas Deus tem algo para nos ensinar a humanidade. Mas entenda, não fugiu do controle de Deus. Basta uma palavra só, basta uma ordem de Deus só para que essa pandemia cesse. Basta uma palavra de Deus só para que esse vírus cesse, pare de circular, pare de contagiar as pessoas e a nossa vida retorne ao normal. Entenda uma coisa: pode fugir do meu e do seu controle, mas Deus está acima do caos. Deus tem o governo do caos. Deus tem o governo das trevas, porque o próprio Deus criou as trevas, e as trevas precisam obedecer ao seu Criador. Eu quero liberar mais uma palavra sobre a sua vida nesse momento, nesse entendimento sobre essa questão das trevas. Quero aproveitar esse entendimento e eu quero te dizer uma coisa. Quando a gente retorna lá no livro de Gênesis, não precisa voltar a abrir agora não, depois você pode olhar lá, pesquisar. Quando a gente retorna em Gênesis 1:14. Em Gênesis 1:14 nós estamos ali exatamente no 4º dia da criação. Antes do 4º dia da criação, não existiu o sol e a lua ainda. É exatamente no 4º dia da criação que Deus cria o que a Bíblia chama dos luzeiros, que são esses dois astros, o sol e a lua. O sol que a partir de agora vai governar o dia, e a lua que a partir de agora vai governar a noite. E através deles o tempo vai ser contado, através deles vão haver dia, noite, anos, estações. E então entenda uma coisa: no 4º dia da criação, além de criar o sol e além de criar a lua, Deus separou a luz das trevas. Antes do 4º dia da criação, a luz e as trevas, ou seja, o dia e a noite, estavam juntos. Não era possível definir, igual nós definimos hoje, a partir de 5 e pouca da manhã, o sol nasce, e então até por volta de 18 horas aqui no nosso hemisfério, existe luz, do sol, e a partir disso o entardecer e o anoitecer. E então, antes do 4º dia da criação não acontecia isso.
Não era possível ver que 5 horas da manhã o sol nascia, começava a iluminar. Não era possível ver após 18 horas que o sol se escondia, se punha e chegava então o anoitecer. Não acontecia isso. Dia e noite estavam misturados, estavam entrelaçados. Mas nós vemos em Gênesis 1:14 que nesse momento da criação, no 4º dia da criação, Deus separa o dia da noite. Deus separa a luz das trevas. E então Deus dá uma referência. Deus dá um motivo, Deus dá um propósito para o dia. Qual é o motivo da luz do dia? Trabalhar, conquistar, avançar. Deus criou o dia para que durante o dia o ser humano pudesse usar o dia, pudesse usar a luz para trabalhar, para conquistar, para avançar. E então Deus, quando coloca o homem na terra, planta um jardim no Éden e coloca o homem nessa geografia, Deus dá autoridade para ele ser um lavrador daquela terra, cuidar daquela terra, mas Deus deu um tempo para ele cuidar daquela terra. Você vai cuidar da terra durante o dia. O dia, a luz, o sol, é exatamente o tempo oportuno para você trabalhar, para você conquistar, para você avançar. Esse é o tempo oportuno. Mas da mesma forma tem a noite. Após o dia vem a noite. E a noite é o quê? É exatamente as trevas. Trevas às vezes é uma palavra muito assustadora no nosso vocabulário, mas trevas está ligado a isso, a escuridão, a ausência da luz. Assim como Deus cria a luz, Ele cria as trevas. Assim como cria o sol, cria a lua. Assim como há o dia, também há a noite. Deus separa agora o dia da noite. E então o período da noite é o período a qual Deus deu o batismo, Deus deu o propósito da noite para saber para quê? Para a gente descansar. Antes dessa pandemia, a impressão que eu tenho é que nós estamos vivendo o dia, o sol. Era tempo de trabalhar, de conquistar, de gerar as coisas, porque estava de dia. Mas nós estamos em uma fase das nossas vidas que as trevas chegaram. É um tempo de trevas, é um tempo de escuridão. E sabe para que Deus permitiu esse tempo de escuridão chegar? Para você descansar. Porque assim como Deus faz a luz para governar o dia, e o dia para trabalhar, Deus faz as trevas para governar a noite, para de noite você descansar. Deus criou a noite como um tempo de descanso. As trevas podem ser assustadoras para mim e para você, para Deus não é. Porque Deus sabe que o único propósito das trevas é gerar um tempo de descanso. Deus fez as trevas para que durante o período das trevas, da escuridão, da noite, nós possamos descansar. Entenda uma coisa, esse é o período de descansar. Foi para isso que Deus nos colocou dentro das nossas casas, em quarentena, porque é um período de trevas, é um período de anoitecer, é um período de escuridão, mas é um período de descansar, é um período de estar com a família e descansar dentro de casa, é um período de dar atenção para a esposa, para os filhos, para o marido, é um período de cuidar da sua casa, da sua agenda, do seu futuro, é um período de descansar, mas acima do descanso físico, eu quero citar para você o descanso que Salmo 37:7 diz. Salmo 37, verso 7 diz o seguinte: descansa no Senhor e espera nele. Não adianta tentar trabalhar, não adianta tentar se agitar, não adianta tentar quebrar a quarentena à força, querer ir lá para fora conquistar as coisas. E entenda uma coisa, esse é um período que Deus permitiu que as trevas governem, que as trevas imperem sobre toda a terra, sobre todo o mundo. E nesse período Deus está te dando uma oportunidade de descanso. O dia foi feito para a gente trabalhar, mas as trevas foram feitas para a gente descansar. E então descanse no Senhor, espera no Senhor, porque enquanto lá fora tem essas trevas, Deus está trabalhando pela sua vida. Porque o profeta disse, desde a antiguidade, ainda não se viu, nem se ouviu, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Meu irmão, minha irmã, espere no Senhor. Salmo 37, verso 7, descansa no Senhor e espera nele. Esse tempo das trevas é o tempo de descansar no Senhor. Descanse no Senhor. E eu quero completar esse entendimento aqui, fechar esse entendimento das trevas com você. Você talvez ainda esteja aí em Isaías 45, nós lemos o versículo 7 agora há pouco. Vamos ler comigo o versículo 3.
Talvez você ache que nas trevas só existam coisas ruins, mas não, estou te mostrando que tem coisas boas nas trevas. As trevas é o lugar de descansar, é o tempo oportuno de descansar. Eu não sei você, eu não consigo dormir com luz, claridade. Amanheceu o dia, se a cortina estiver aberta, eu acordo, já não durmo mais. Eu preciso de ambiente escuro para dormir. E então isso quer dizer que eu preciso das trevas. É complicado porque a referência que nós temos dessa palavra trevas é muito pesada. Você logo fala em trevas, você pensa em diabo, em capeta, em morte, essas coisas. Mas as trevas foram criadas por Deus, irmão. E existem coisas boas nas trevas. Ei, as trevas foram feitas para a gente descansar. É o tempo de descansar. Descanse no Senhor. Mas tem outra coisa boa nas trevas. Olha comigo aqui. Isaías 45:3. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Dar-te-ei os tesouros escondidos. Sabe o que diz no original esse texto? Dar-te-ei os tesouros das trevas. Porque o único lugar que é possível esconder, ocultar os tesouros é nas trevas. Porque em qualquer outro lugar as pessoas acham, mas na escuridão absoluta é onde fica escondido. Você já brincou de pique-esconde? Você sabe que de dia é horrível para brincar de pique-esconde. Qual o melhor momento de brincar de pique-esconde, de se esconder? À noite, porque as trevas fazem as coisas se ocultar. Então, na nossa tradução, para a gente não se assustar muito, colocaram os tesouros escondidos, mas no original Deus diz: eu vou te dar os tesouros que estão guardados nas trevas. Existem tesouros guardados nas trevas, que Deus guardou para mim e para você, e Deus promete através do profeta Isaías: eu vou te dar esses tesouros, para que você saiba que eu sou o Senhor de Israel, eu sou o Deus da sua vida. E então entenda, nas trevas existem coisas boas também. E eu profetizo isso sobre a sua vida, um tempo de descanso e um tempo que você será surpreendido e que Deus liberará riquezas sobre a sua vida, preciosidade, tesouros sobre a sua vida, de lugares que você nem imaginou, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero fechar o entendimento dessa palavra sobre o caos, em meio ao caos, nesse último ponto, nesse último conceito com você agora. Entenda o seguinte: o caos não atinge a Deus. Nós estamos sendo atingidos pelo caos. As nossas vidas, a nossa família, a nossa empresa, nossa vida financeira, profissional, está tudo sendo atingido pelo caos, inevitável. Mas entenda uma coisa: nós somos atingidos pelo caos. Mas Deus não, o caos não atinge a Deus. Deus não está sendo atingido pelo caos. Falamos aqui, a terra estava deformada. A terra estava deserta, estava com uma escuridão absoluta. Tinha um abismo, um buraco sem fim. Mas isso não atingiu a Deus. Em meio a esse caos, Deus se posiciona. Em meio a esse caos, Deus mostra a sua superioridade. Deus mostra o seu governo. Deus mostra a sua autoridade para o caos. Deus fala para o caos assim: caos, durante um período você governou a terra. Durante um período você regeu a autoridade sobre a terra. Mas deixa eu te dizer, eu criei os céus e a terra. Eu criei a luz. Eu criei as trevas. Eu criei o caos. E agora eu te dou uma ordem para que você acabe. Porque o caos estava governando a terra. E qual eram as características do caos naquele tempo? Foram essas que eu citei para você. Por que a gente pode dizer que havia caos sobre a terra? Porque a terra estava deformada, porque a terra estava deserta, porque existia essa escuridão absoluta e existia esse buraco sem fim, esse abismo na terra. Essas são as características que juntos nós podemos dizer: esse é o caos. E então hoje nós olhamos para a sociedade e falamos aqui no início da mensagem situações que estamos vivendo acerca de logística, de transporte, de alimentação, de indústria, de comércio. Tudo isso, quando nós juntamos isso, qual o nome que nós damos para esse conjunto de situações que estamos vivendo? Um caos.
Mas entenda uma coisa, mesmo que houvesse esse conjunto de situações na terra no princípio, Deus chega diante dela e dá uma ordem, libera uma palavra só. Fala uma palavra só para a terra, e aquela única ordem dissipou todo esse caos. Tudo foi resolvido com apenas uma ordem, com apenas uma palavra liberada pelo nosso Deus. E nós temos que entender que da mesma forma que foi no princípio, é hoje sobre a minha e sobre a sua vida também. Vamos voltar lá no livro de Gênesis, por favor. Gênesis capítulo 1 ainda. Livro de Gênesis capítulo 1. No próximo versículo, nós lemos o 1 e o 2. Agora eu quero completar o entendimento com você no versículo 3. Gênesis 1, 3 diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Qual é o cenário que vem antes disso? A terra estava deformada. A terra estava deserta, vazia. A terra estava com escuridão absoluta, trevas. A terra estava com um buraco sem fim, inexplorado. Mas Deus liberou uma ordem só: haja luz. E diz aqui que essa ordem foi cumprida imediatamente. Deus disse: haja luz, e houve luz. Meu irmão, isso enche o meu coração de esperança. Quando Deus disser ao coronavírus, acabou. Acabou. Quando Deus disser ao caos que está instalado sobre o mundo, acabou, é porque acabou. Eles só estão funcionando, governando, trabalhando, enquanto Deus está permitindo. Não tem aquela expressão, estou dando corda para você se enforcar, mas quando eu puxar de uma vez só, você vai ver? É exatamente isso, Deus está permitindo. Mas quando Deus abrir a sua boca e liberar a sua palavra, é uma vez só. E disse Deus sobre a terra que estava deformada. E disse Deus sobre a terra que estava deserta. E disse Deus sobre a terra que tinha escuridão absoluta, que tinha um buraco. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E a partir da luz, Deus começa um novo tempo. A luz inaugura o primeiro dia da criação. A partir da luz, Deus começa o processo de criação da terra, criando todas as coisas que nela existem hoje. Meu irmão, eu quero dizer para você que após esse momento de trevas, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Deus vai fazer grandes coisas na humanidade, porque o melhor tempo da terra não foi antes das trevas. O melhor tempo da terra foi após as trevas. Após Deus liberar uma ordem, interromper aquele tempo de caos sobre a terra. O que eu estou dizendo para você é, por mais que você não veja, não enxergue isso, mas eu profetizo sobre a sua vida, que o melhor tempo da sua vida está no futuro, está por vir. O melhor tempo da sua vida está após essa pandemia. O melhor tempo da sua vida está após esse caos. Deus vai inaugurar um novo tempo na sua vida, onde coisas grandiosas serão feitas na sua vida, em todas as áreas da sua vida. É o que eu profetizo sobre você, em nome de Jesus. O caos estava estabelecido, mas houve uma ordem: haja luz, e houve luz. A terra estava sem forma, estava vazia. Mas se lembre de uma coisa que aqui no final do versículo 3 diz: o Espírito pairava sobre as águas. Sabe esse caos que está lá fora? Sabe essa pandemia que está por aí? Sabe isso? Mas entenda uma coisa: o Espírito de Deus está pairando sobre o planeta Terra. O Espírito de Deus está pairando sobre cada continente. O Espírito de Deus está pairando sobre cada país. O Espírito de Deus nesse momento paira sobre o Brasil. O Espírito de Deus nesse momento paira sobre o Rio de Janeiro, sabe, sobre Macaé. Deixa eu profetizar uma coisa: o Espírito de Deus está pairando aí sobre a sua casa. Tem um caos lá fora, mas o Espírito de Deus está pairando. O Espírito de Deus está se movimentando. O Espírito de Deus está aguardando a ordem do Deus Criador para dizer para todas as coisas: acabou.
porque havia trevas, abismo, desordem na terra, caos, mas o Espírito de Deus estava presente, e bastou Deus abrir a boca e liberar uma ordem, uma única ordem: haja luz, e o Espírito da criação se movimenta para que a ordem de Deus seja cumprida. Foi para isso que o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas, para que quando Deus liberasse o seu verbo, a sua voz, o Espírito de Deus executasse aquela ordem sobre a terra. Então Deus disse: haja luz, e foi o próprio Espírito de Deus que provoca a luz, faz com que haja luz na terra naquele momento. O Espírito de Deus está pairando sobre o mundo. O Espírito de Deus está pairando sobre os países que estão com maior gravidade dessa pandemia nesse momento. O Espírito de Deus está sobre a Itália. O Espírito de Deus está sobre o Brasil. O Espírito de Deus está sobre os Estados Unidos, sobre a Espanha, sobre a China. O Espírito de Deus está pairando sobre todos os lugares. E quando Deus disser, haja luz, quando Deus liberar uma única ordem, o próprio Espírito de Deus sufoca essa pandemia, sufoca essa crise, sufoca esse vírus e coloca um fim nesse tempo, porque foi assim que Deus fez na criação e é assim que Deus faz hoje em nome de Jesus. E entenda uma coisa, existe um ambiente oportuno para a manifestação de Deus. Qual era o ambiente? Qual era o cenário? Caos e impotência. Ninguém podia fazer nada. O caos e a impotência são os ambientes perfeitos para que Deus manifeste o seu poder e para que haja intervenção do Espírito de Deus. Foi quando havia um caos sobre a terra e impotência total, ninguém podia fazer nada sobre a terra, que Deus se posiciona, se manifesta e faz alguma coisa. Então, quando nós reconhecemos que nesse momento estamos em caos e estamos impotentes, o ser humano não acha vacina, ninguém consegue nada para resolver, mas quando nós reconhecemos que estamos em caos e estamos totalmente impotentes, é exatamente esse ambiente que Deus gosta. É exatamente esse ambiente, o ambiente preferido, para que Deus venha com intervenção, venha com manifestação nas nossas vidas. E seu Espírito haja grandemente sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Então entendam uma coisa. Estamos em meio ao caos. É inegável que estamos em meio ao caos. Mas Deus está acima do caos. E o caos não atinge Deus. Que essa esperança, que essa palavra de esperança esteja no seu coração durante esses próximos dias, esses próximos meses que estão por vir, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Tenho algo ainda para compartilhar com você nessa noite. Eu tenho certeza que é algo muito especial para as nossas vidas ainda. Eu quero usar como base, como referência aqui, Gênesis 14, 18, que diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus do Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou-lhe os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Houve um encontro um dia muito importante, muito significativo para as nossas vidas até hoje. Foi o encontro de Melquisedeque com Abraão. A Bíblia diz que Melquisedeque era o rei de um lugar chamado Salém. Salém, traduzido do hebraico para o português, quer dizer paz. Então Melquisedeque, que o seu nome também traduzido para o português quer dizer rei de justiça. E então Melquisedeque, que é uma tipologia de Jesus, aponta para Jesus, é o rei da justiça, é o rei da paz. E então quem é o rei da justiça? Jesus. Quem é o rei da paz? É Jesus. Então Melquisedeque já é um personagem que aponta para Jesus, já é uma tipologia de Jesus ainda do Antigo Testamento. Um dia Melquisedeque, que é sacerdote do Deus Altíssimo, além de rei desse lugar chamado Salém, é sacerdote do Deus Altíssimo, levou pão e vinho para Abraão, entregou pão e vinho a Abraão e abençoou Abraão, orou pela vida de Abraão. O que eu quero dizer para você é que nesse tempo de pandemia, Deus colocou sacerdotes sobre a sua vida,
Deus levantou pastores, mestres, profetas, pessoas que têm exercido o seu ministério mesmo em meio ao caos dessa pandemia, mas que não abriram mão do seu chamado, do seu ministério. E essas pessoas continuam buscando as estratégias para levar pão e vinho para dentro da sua casa, para orar pela sua vida e para te abençoar. Isso quer dizer que mesmo o caos da pandemia não cortou a cobertura que há sobre a sua vida, a cobertura que há sobre a sua casa. Você está debaixo de cobertura. Existe uma cobertura, uma autoridade sobre a sua vida, sobre a sua casa. E então, diante disso, nós precisamos entender, já que os seus sacerdotes, aqueles que são sacerdotes sobre a sua vida, os seus pastores, os seus profetas, os seus mestres, já que esses não cessaram de levar pão e vinho sobre a sua vida, já que esses não interromperam a cobertura sobre a sua vida, continuam levando cobertura sobre a sua vida, você precisa fazer como Abraão. Você precisa entregar as suas sementes. Porque quando Melquisedeque vai até Abraão e leva para Abraão pão e vinho, Abraão corresponde, Abraão expressa gratidão através do seu dízimo e entrega o seu dízimo para Melquisedeque. E então o que eu quero dizer para você é que da mesma forma que os seus pastores, os mestres, os profetas, continuam se esforçando, buscando alternativas para abençoar a sua vida e levar pão e vinho para dentro da sua casa, para abençoar e edificar a sua vida, você também precisa se comprometer em buscar as estratégias e continuar entregando as suas sementes. Não use a pandemia, não use a quarentena como desculpa para a sua infidelidade, porque a fidelidade está acima da pandemia, está acima do coronavírus, está acima do caos. Você tem que ser fiel no pouco ou no muito. Você precisa ser fiel na alegria ou na tristeza, no caos, na ordem ou na desordem. Então não use a desculpa do caos, do coronavírus, da quarentena, para você colocar sua infidelidade para fora. Não faça isso. Continue sendo fiel nesse tempo de caos. Porque não tem faltado pão e vinho na sua casa, na sua mesa. Então também não deixe faltar os recursos na casa do Senhor. O profeta diz: tragam os dízimos, as ofertas, os recursos à casa do tesouro para que haja mantimento. Precisa continuar havendo mantimento, provisão para a casa do Senhor, para o reino como um todo. E essa responsabilidade é minha e é sua. E então, da mesma forma que temos trazido pão e vinho para você, temos abençoado a sua vida através dessa estratégia da internet. Use essa mesma ferramenta, a internet, e continue entregando os seus dízimos, continue entregando as suas ofertas, as suas primícias. Mais uma vez, vamos colocar aqui a informação da conta da Comunidade Vida. Você pode fazer uma transferência ou até um depósito. Passa aí na conta da Comunidade Vida do Banco do Brasil, está aqui as informações. Compartilhe a sua fidelidade através dessas sementes. Use a ferramenta, o seu aplicativo, entregue o seu dízimo, a sua oferta, as suas sementes. Não aproveite desse momento para infidelidade tomar conta da sua vida e trazer consequências muito maiores do que essa pandemia pode trazer. E então, você que entregar o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia, mande, por favor, o comprovante para o WhatsApp da comunidade, que também vamos colocar aqui para você, porque através disso a nossa tesouraria, a nossa administração consegue dar entrada nesses recursos e fazer a administração clara, transparente, como nós fazemos aqui na comunidade. E então, seja fiel, continue sendo fiel nesse tempo. Lembre-se de que Jesus falou: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. O tempo de provar nossa fidelidade não é na abundância, quando tem muito. O tempo de provar a fidelidade é agora, quando tem pouco. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida. A sua fidelidade nesse tempo de escassez vai abrir a porta para o muito de Deus na sua vida. Te abençoo com essa realidade, em nome de Jesus.
Amém, queridos? Então estamos aqui com a mesa do Senhor para celebrarmos a ceia dessa noite. Como falamos bem no início, esse é o formato original da ceia. Eles partiam um pão de casa em casa. E com alegria nessa noite nós queremos partir o pão com vocês. Nós daqui, vocês de casa, nós queremos partir o pão com vocês, partir o pão de casa em casa. E eu quero usar um conceito para você nesse momento, para trazer uma orientação sobre a ceia dessa noite na sua vida. Nós estamos às vésperas da Páscoa. No próximo mês, já estaremos no mês da Páscoa, em abril, e estamos às vésperas da Páscoa. E a Páscoa, na sua primeira aparição, no seu surgimento, ela veio carregando uma essência, uma verdade, um propósito sobre ela. O propósito da Páscoa foi livramento. Através da noite da Páscoa, Deus trouxe livramento aos hebreus. Deus trouxe livramento às famílias dos hebreus através da Páscoa do Senhor. E naquela Páscoa que Deus direcionou a Moisés para fazer, naquela ceia, Deus disse para Moisés: pegue um cordeiro e coma esse cordeiro, que apontava para a carne de Jesus que seria entregue na cruz do Calvário por mim, por você. E Deus disse para Moisés: pegue o sangue desse cordeiro e passe sobre os umbrais da porta, para que esse sangue seja um sinal de aliança sobre a família de vocês. E nessa noite nós queremos tomar desse pão, a qual representa o corpo de Jesus, a mesma representação que tinha a carne do cordeiro naquela Páscoa do Egito. Hoje o pão, que foi exatamente a ceia que Jesus fez com os seus discípulos. Jesus usou o pão para representar o seu corpo e usou o vinho para representar o seu sangue. Eu quero usar esses elementos hoje para trazer essa representação sobre a sua vida. A Páscoa é tempo de livramento. A ceia da Páscoa é tempo de livramento. A ceia é uma profecia de livramento sobre as nossas vidas. Porque foi naquela noite de ceia, lá no Egito, que o livramento veio sobre essas famílias. E nessa noite de ceia, nós, os pastores, queremos profetizar sobre a vida de vocês livramento. Queremos profetizar livramento para a família de vocês. Assim como foi lá no Egito, nós profetizamos livramento sobre a vida de vocês, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Tome então no pão da sua casa, pegue o pão em suas mãos. E então nesse momento nós queremos ceiar com vocês, queremos determinar esse momento de comunhão sobre as nossas vidas. E com esse pão eu quero profetizar algo sobre a sua vida. O livramento que veio através do corpo de Cristo, o livramento que veio através da carne daquele cordeiro no Egito. Eu quero profetizar esse mesmo livramento sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão e disse: esse é o meu corpo. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Vou dividir o pão com os pastores e nós vamos comer juntos desse pão que representa o corpo de Cristo, que representa a carne do Cordeiro que foi entregue por nosso favor. Na sua casa aí também, coma conosco do pão em nome de Jesus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Glórias a Deus, glórias a Deus. Traz luz para as sombras, escala De semelhante modo, após haver ceado, Jesus tomou o cálice, erguendo, e disse: esse é o cálice da nova aliança. Eu profetizo isso sobre a sua vida, sobre a sua família, meu irmão e minha irmã. Existe uma aliança sobre a sua vida. No Cordeiro, a primeira aliança, que foi a aliança com o sangue do animal, os cobriu, os protegeu de todas as pragas, inclusive da última praga, da 10ª, que foi a morte do primogênito. Se a primeira aliança, que foi limitada no sangue de um animal,
trouxe tanta proteção, tanto livramento sobre a vida daquelas famílias. Como eu creio que essa nova aliança tem uma força muito maior sobre as nossas vidas e é capaz de trazer um livramento ainda muito maior sobre as nossas vidas. E eu profetizo isso, profetizo a segunda aliança sobre você, sobre sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Esse é o cálice da nova aliança. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Bebamos juntos o sangue do Senhor. Se embriague nesse amor. Se embriague nesse amor. Ele está aqui. Se embriague nesse amor. Jesus, obrigado, Pai. Obrigado pelo seu sangue. Obrigado pelo sangue do Cordeiro derramado sobre as nossas vidas. O sangue que nos livra, que nos guarda, que nos purifica, que nos restaura, que nos renova, Pai. Deus, hoje nós profetizamos esse sangue sobre a vida de cada um daqueles que estão compartilhando conosco nessa noite dessa ceia. A vida deles, Pai, a sua família, a sua casa, o seu lar, em nome de Jesus. Que o sangue do Cordeiro seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, e te proteja em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus te abençoe nessa semana, te conceda tempo de edificação, de descanso, de livramento, de esperança, de fé, de paz, em nome de Jesus. O amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Boa semana. Quero mergulhar nesse amor. Eu quero me entregar a esse amor. Teu amor me persegue. Teu amor me persegue. Teu amor me persegue. Onde quer que eu vá, onde quer que eu vá, o teu amor, o teu amor, teu amor me persegue, teu amor me persegue, teu amor, teu amor me persegue, teu amor me persegue, teu amor me persegue. Mergulhe nesse amor. Eu quero mergulhar. Eu quero me entregar a esse amor. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Jesus, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu amor, Senhor. Obrigada pelo teu amor, Jesus. Nós chamamos, Jesus.